A paz do Senhor Jesus, a todos amados irmãos, a você amigo que parou neste momento para meditar na palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade falar sobre um assunto muito interessante para a nossa vida. E esse assunto é andando com Deus. Glória a Deus. Então fica conosco e você descobrirá a importância de andarmos com o Senhor no controle de todas as coisas. Glória a Jesus. E nesta oportunidade eu quero tomar por base a palavra do Senhor escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 8 e 9, que diz: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero te convidar a no meio de uma geração, meus irmãos, aonde muitos estão desacreditando, aleluia, estão desesperançosos, aonde a humanidade está tomada por doenças psicossomáticas e vem atingindo as suas mentes de forma que eles vêm distanciando-se cada vez mais do propósito e da vontade perfeita de Deus. Muitos dizem que esta geração não tem como, meus irmãos, mudar. Mas nesta oportunidade, Deus vai nos dar a oportunidade de entender que nós somos capazes de andarmos com Deus, meus irmãos, e que Deus pode mudar a história da humanidade e desta geração. O texto que nós lemos vai falar da história de um homem chamado Noé, que também vivenciava em dias difíceis, dia onde as pessoas estavam alheios às coisas de Deus, andavam segundo os seus próprios delitos e pecados, na concupiscência da carne, a ponto de cheirar mal as narinas de Deus. E Deus achou mal a atitude do coração do homem. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e encontrou um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que esse homem era íntegro, que esse homem era justo, glória a Deus, no meio dos seus contemporâneos. E a Bíblia é enfática a dizer que Noé andava com Deus. Quando a palavra do Senhor diz isso, meus irmãos, andar com Deus não é simplesmente verbalizar que está andando com Ele. Andar com Deus é entender que nós não temos mais domínio sobre nós e quem comanda a nossa vida agora é o Deus Todo-Poderoso. Andar com Deus é observar os seus estatutos, é trilhar pelo caminho da vontade do Senhor. E agora, como disse Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Andar com Deus é ter um coração subalterno e obediente à palavra do Senhor, e obedecendo às suas ordens e caminhando cada vez mais para o seu propósito maior. Quando eu olho para esse texto de Noé, eu vejo um homem que dentre toda aquela geração, como diz a Bíblia, geração perversa, Deus escolheu ele porque ele era justo e andava com o Senhor, ou seja, o seu coração desejava cumprir os preceitos do Senhor. Deus escolhe este homem, meus irmãos, e dá uma tarefa sobrenatural a ele, dá uma tarefa a ele que ao olho humano era incapaz de executá-la. Mas quando nós andamos na direção de Deus, quando nós estamos andando com Deus, o mesmo Deus nos capacita. Noé é chamado agora para fazer um projeto extraordinário, que era criar uma arca. Glória a Deus. Deus dá as diretrizes a Noé. Noé obedece às diretrizes de Deus em todos os compartimentos, madeira, enfim, todo o projeto que Deus deu a ele. E ele começa a executar. Por isso que Deus o escolheu, porque Deus viu o coração dele na integridade de obedecer a ordem de Deus. E andar com Deus é isso, é obedecê-lo, é renunciar a si mesmo e apegar-se a Cristo e seguir Jesus acima de todas as coisas e amá-lo acima de todas as coisas. Eu olho a história de Noé
e vejo um homem que foi chamado por Deus para construir algo muito grande. E nesta oportunidade Deus está dizendo para mim e para você, Deus está te convidando para construir algo muito grande para Ele. Glória a Deus. Ele quer só o teu coração íntegro, que você ande com Ele dia após dia, porque Ele fará e nos capacitará para construir algo extraordinário em prol ao reino de Deus. E nesta oportunidade nós vemos Noé construindo aquela arca. Uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, para que a gente possa entender, é que Deus mandou Noé construir toda a arca, mas Noé não construiu nenhuma direção. Era como se Deus estivesse dizendo para Noé: Noé, a direção é minha, o controle é meu, sou eu que te direcionarei, sou eu que levarei você sobre as águas e você chegará aonde, aleluia, já está determinado pela minha boa vontade. O que eu quero dizer com essa palavra é que Deus vai fazer você construir algo, é que Deus vai te dar ferramenta para fazer isso, mas a direção sempre será dele, o comando sempre será dele, e ele nos levará aonde ele já determinou. Inferno, diabo, ninguém pode impedir aonde Deus quer nos levar. Por essa razão Deus te convida, continua andando com Ele, continua obedecendo Ele, indo na contramão do mundo, porque Deus vai te levar aonde Ele quer. Ninguém vai impedir, aleluia, porque isso é a vontade do eterno Deus. O que eu me detenho aqui para concluir esta palavra, meus irmãos, é que eu vejo um homem, Noé, aleluia, e eu começo a conjecturar aquele homem e vejo, se você parar para pensar, meus irmãos, para construir um Titanic, você sabe muito bem da história, para construir o Titanic precisou de muitos engenheiros, arquitetos, pessoas capacitadíssimas, de alta tecnologia, e criaram-se aquele Titanic. Até então seu criador disse: nem Deus afunda esse Titanic. E na primeira viagem, com toda a tecnologia, com toda a instrução de obra, de matéria-prima, de mão de obra qualificada, primeira viagem, o Titanic afundou, porque aqueles homens não andavam com Deus. Mas a Bíblia diz que um homem chamado em meio a uma geração perversa, Deus dá diretrizes a ele, não tinha a tecnologia que temos hoje, mas ele construiu algo em Deus, capacitado por Deus, andando na direção de Deus, aleluia, que passaram dias e dias, o dilúvio terrível que invadiu toda a terra, mas o barco não afundou, porque ele andava com Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. No meio dessa geração, somos capazes de andarmos com Deus, porque o nosso barco não afundará se estivermos com o Senhor. Se o teu barco, meus irmãos, ou meu amigo, ainda não tem Jesus, você ainda não anda com Ele, corra hoje para os braços desse Deus e ande com o Senhor, e debruce o seu coração voluntariamente obediente às ordens de Deus, porque eu quero profetizar sobre a tua vida: o teu barco não vai afundar, porque você está andando com Deus. E somos capazes, em meio à geração, essa geração perversa, o mundo, aleluia, ao redor do jeito que está, somos capazes sim de andarmos com Deus, porque Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, e tantos outros homens que puderam andar com o Senhor tiveram sucesso e foram vitoriosos. Deus te convida para ser alguém mais que vencedor, andando com Ele. Que Deus te abençoe e que nesta oportunidade você peça ao Senhor para estar andando diante de Deus e dos seus preceitos, que só assim você será mais que vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.